Fala, galera do Papo com Café. A gente está aqui com uma convidada da Serra, uma convidada que também foi nossa aluna, né, na instituição. Fez a formação mais ou menos um ano e meio, acredito eu, né? Mais ou menos isso. E a gente veio bater um papo no mês de dezembro, um mês que eu separei para ser especial aqui no Papo com Café, por ser um mês de caridade, um mês de nascimento, né? Um mês importante, um mês de doação. E a gente está trazendo, né, algumas histórias. A gente viu no domingo passado, então, a história do Murilo, uma linda história, né? Murilo está superando uma leucemia, um instrutor, e teve apoio do CFC Beira-Mar, de Tramandaí, e foi muito bacana ver ele bem, ver ele feliz, né? E ver o quanto o CFC de lá ajudou ele, né? Tanto que ele disse, Dorothy, que foi a segunda família dele, né? A família de sangue é uma e a outra foi a segunda família. E eu começo esse bate-papo, né? Muito lisonjeado por estar aqui conosco, por compartilhar um pouquinho da tua história, a história do CFC, também da mãe, né? Que faz parte nessa caminhada. E tu está te comunicando diretamente com os instrutores de todo o estado aí, Dorothy. Seja bem-vinda, viu? Olá, pessoal! Então, meu nome é Dorothy Docena, eu sou sócia proprietária do CFC Carlos Barbosa, também sou diretora de ensino e é um prazer enorme estar aqui hoje com um mestre, né? Nunca imaginei que estaria aqui compartilhando ideias também inovadoras que eu aplico aqui no CFC Carlos Barbosa e é uma honra estar aqui hoje porque faz muito bem a gente ter em quem se inspirar e poder levar isso para o melhor lado da nossa vida. E esse canal aqui, ele é o exemplo disso. É o quanto a gente consegue se motivar através de exemplos reais e fazer a diferença na vida das pessoas, né? Legal, legal. Guria, primeiro eu queria te dizer que minha família também é daí, né? Meu time de coração é daí, junto com o Tricolor, junto com o Grêmio. Sou gremista, mas tenho a CBF como meu segundo time, né? Mesmo que de futebol de salão, é um carinho grande. E a minha família toda ela é daí, meu pai é daí, a minha criação foi aí, né? Então eu me recordo quando me recordo de interior, a minha infância, me recordo de Carlos Barbosa, da minha avó, que é da roça, né? Meu pai veio da roça, fazendo polenta na chapa do fogão a lenha. Né? E isso é uma coisa da infância que fica, que a gente não apaga mais, né? Tu faz aí, tua mãe faz polenta para vocês aí na chapa do fogão a lenha? Não. Não, aqui, na verdade, é o meu pai, que é italiano, e a minha mãe é alemã. Então, eu tenho um pouquinho das duas culturas, né? Mas aqui a gente tem muita polenta, sim, também, né? O pessoal gosta mais dessas comidas caseiras. Então, tem muito valor agregado aqui, né, Lucas? Dorothy, a gente começa esse papo. Fiz questão que vocês estivessem participando no mês de dezembro, porque percebo, né, há algum tempo uma mudança assim de caminho do CFC, né? E eu queria que tu compartilhasse um pouco com todos de onde surgiu a ideia ou por que surgiu a ideia de trabalhar um pouquinho mais de motivação, não só nos colaboradores, nos funcionários, mas também nos alunos. De onde surgiu essa ideia? De onde tu tirou isso, né? E de onde é que tu resolveu aplicar isso? Bom, eu sou diretora já tem um ano, né? E lá no início, principalmente após a pandemia, tá, Lucas? Eu percebi muito que o tema ansiedade ele está sendo muito tratado dentro das autoescolas, até nos perfis onde tu vai na internet tem muito conteúdo disso, porque de fato todos nós temos ansiedade, só que elas são em níveis diferentes. E quando eu comecei a acompanhar as provas, né, já faz um ano, eu via muito descontrole dos alunos, tá? Eu sentia isso e eu pensava assim, como ele vai conseguir se ele não está conseguindo controlar essas emoções, né? E então a autoescola ela não é só aula. A autoescola é muito mais que isso. E a gente é ser humano ensinando outros seres humanos. E
também partiu da minha própria experiência. Eu acho que a gente cresce muito e a gente quer ver mudança quando a gente sente na pele passando por aquilo ali, né? Então, na minha prova, né, eu senti muita falta de um apoio. Na minha prova, os meus pais não acompanharam a minha prova, né? Meu pai era diretor do CFC Docena. E para ser justo com os nossos alunos, né, com os nossos clientes, eles não acompanharam a minha prova, então foram só os colaboradores. E eu senti muito a falta de uma palavra amiga, sabe? Eu senti isso e faria a diferença eu ter um apoio, né? Por mais que a gente tenha o apoio das pessoas que a gente ama, mas tá lá naquele momento sozinho, com todos aqueles pensamentos, né? Isso é muito desafiador. Então, eu iniciei um projeto e cada vez mais eu encontro novas maneiras de tornar esse momento melhor para os alunos. Então, cada vez mais, quando a gente vai mudando, a gente vai vendo o que dá certo e o que não dá certo. Só que a gente só vai ver isso, como se encaixa no nosso CFC, se a gente fizer alguma coisa. Se a gente não faz nada, as coisas não vão mudar, elas vão piorar. Porque hoje também, além dessa questão da ansiedade, né, é muito o acolhimento, a empatia, tu se colocar no lugar daquela pessoa. Uma coisa que me tocou muito é que eu vi muitas histórias, eu pude escutar muitos alunos, estar ali com eles, e não estar só ali presente, né, de o corpo. Eu estava ali, se eu estava ali, eu estava ajudando, eu estava fazendo alguma coisa por eles. E estar ali, ouvir, né, é muito importante porque tu não sabe tudo que ele fez para estar ali naquele dia, naquele momento. Então, quando tu dá o olhar disso, aqui no CFC a gente tem isso, a gente gosta de olhar com outros olhos para situações e poder ajudar de alguma forma, isso faz muita diferença. Quando tu te refere, né, a estar junto, a ter até escutar com mais qualidade, né? E a gente e num outro papo que a gente teve, tu falou no sentido de estar presente na prova, não só apenas como diretora, mas sim participando daquele momento tão importante para os teus clientes, né? Para os teus Exato. alunos. Quando tu te encontra nessa situação que tu percebe neles talvez uma demonstração deles de ansiedade um pouco além daquilo que é normal para uma prova, né? Tem alguma coisa que tu faz que o teu instrutor já está acostumado, porque eu imagino que eles aí já estão começando a se acostumar, né, com essa nova maneira de lidar com os alunos, com as provas, né? Tem alguma coisa em especial que vocês façam nesse momento para esse aluno? Sim. Então, antigamente, eu percebi, então, toda essa ansiedade, né, do aluno. E hoje, né, a gente inicia o dia das provas com um alongamento. A gente tem uma professora de yoga que faz respiração e alongamento. Então, é importante, tanto que se vocês procurarem, né, na internet, existem muitos estudos sobre isso. Até a questão do chiclete, a gente dá uma mensagem também para o aluno antes da prova, né, sempre com um presente para ele se sentir não só mais um naquela lista, né, mas um que está realizando um sonho, uma pessoa que está ali. A gente não vende um produto, a gente vende uma experiência. E essa experiência ela tem que ser positiva, porque isso vai refletir também nas atitudes que ele vai ser como pessoa no trânsito. Então, esse momento, a gente vai lá dar uma mensagem. Eu faço isso já há um ano, eu nunca repeti uma mensagem. Eu sempre faço uma mensagem que eu estou sentindo que é naquele dia. A gente tem internet, a gente tem acesso a muita informação. É fácil, Lucas. Eu faço no CFC mesmo, eu baixo ali na hora no celular, eu jogo no Word, né, multiplico ali para quantos alunos eu tenho. Também
dou para os meus colaboradores, porque eles também fazem parte de toda essa equipe, de todo esse momento. Fixo até a mensagem durante toda a semana, para todo mundo que passar ali no CFC possa também ver e, de alguma forma, ressoar aquela mensagem dentro de si motivadora. E eu tenho visto que esses alongamentos de manhã, né, também é importante ressaltar que os alongamentos de manhã, eles são feitos antes da prova. Eu envio um convite até um dia antes, para quem se sentir confortável, se sentir à vontade, pode vir participar, que é uma aula gratuita. E porque a gente também tem que pensar que as pessoas, como empresa, né, eu também sempre cuidei todos esses lados, que como pessoa eu nunca posso constranger alguém de fazer uma coisa que ela não se sente confortável de fazer. Então eu tenho um momento para fazer antes da prova. Quem se sente confortável, vem antes, para quando chegar a hora da prova, tu não tenha que deixar uma pessoa confortável por estar ali do lado não participando. Então é bem importante isso também. E com certeza a gente tem um instrutor, né, que faz também toda a parte técnica, que é só dizer assim, ó, pessoal, hoje não está chovendo, então não precisa fazer tal e tal coisa. Ou hoje está chovendo, vocês precisam lembrar de ligar o farol, o limpador de para-brisa. Não é, eu estou enxergando, mas tem umas gotinhas. Não, ele quer ver que vocês sabem fazer. É isso, é uma palavra amiga. É uma palavra que, tipo, é o óbvio. O óbvio, ele também precisa ser dito. E nós, como educadores, nós temos o dever, porque a gente nunca imagina que as pessoas aprendem de diferentes formas. E a gente também tem que ter esse olhar, né? E a gente tem todo, então, esse trabalho que torna aquele momento, acolhe o aluno para mais perto. A gente deixa ele um pouco mais confortável. A gente tenta encontrar um conforto no desconforto deles. Porque isso é um desafio. Então, as emoções, a ansiedade, ela nunca vai deixar de existir ali naquele momento. Só que a gente sempre fala, não é o fato de sentir, é o fato com o que você faz, o que o aluno faz com essa ansiedade. E não pode depender só daquela aula que às vezes ele vai tão bem e ali na hora ele se sente tão desconfortável que acaba impactando no resultado, né? Tu sabe, Dora, tu falando isso, né? Eu tento me teletransportar para esse teu momento aí, né? Acompanho nas redes, vocês postam os alunos de fato alongando. Tu falou de respiração. Quem é instrutor sabe que tem muitos os momentos que o aluno, de fato, fica muito nervoso, né? Fica com um medo muito mais elevado, né? Então ele sente um medo, seja de bater o carro, seja de não conseguir, seja de não conseguir arrancar numa clive, né? Na lomba, ou então de fazer uma baliza, que é o estacionamento. E tu usou a palavra respiração. Quando vocês aí, antes da prova, aplicam, né, com essa prof, né, que os alunos vão até aí, que eles fazem esse alongamento e que ali tem exercícios de respiração, eu também imagino que os teus instrutores participem. Eles participando, eles também estão aprendendo esses exercícios para poder depois replicar nas aulas. Porque a gente não é psicólogo, a gente também, né, pode ser que até que tenha algum instrutor psicólogo, algum instrutor prof de yoga também, mas a sua grande maioria não é. Mas isso não significa que nós não podemos aplicar algumas coisas que a gente aprende também, né, como nessas aulas. E aí, a minha pergunta, já te devolvendo assim para te trazer uma reflexão, porque por muito tempo eu quis, ou briguei, mas a palavra brigar agora não é de ser feia ou ser ruim, e sim de lutar para que a gente conseguisse fazer os colaboradores com que eles também se sentissem parte e que a gente também tivesse uma preocupação quanto à saúde deles. A gente falou do aluno, tu disseste da prova, aí, querendo ou não, eles participam dessa sessão ou dessa aula,
e eles, consequentemente, levam para a vida deles. Tu tem percebido uma melhora nas aulas? Tem percebido uma melhora no dia a dia deles após esse início de trabalho que tu fez aí? Bom, então, sim, eu tenho como é de manhã, né? A gente faz antes das provas, então a maioria já está aqui, né, no CFC, já está se preparando. Eu tenho um momento, sim, que eu convido os instrutores, né? Claro, não são todos que podem estar lá presentes, né, para realizar esses alongamentos, porque pelo contrato de trabalho, né? Então tem uns que não tem como estar ali. Porém, eu acredito que sim, Lucas, tudo aquilo que a gente faz pensando no próximo, né, pensando no bem-estar, né, de vida do outro, isso acaba influenciando. Claro que assim, é que nem nas aulas, a gente vai ensinar, existe o livre-arbítrio, onde a pessoa ela vai se sentir de fazer o que ela achar melhor. Mas, sabe, eu sempre priorizei de que a gente tem que levar possibilidades para os alunos e para os colaboradores, para que possa haver uma mudança positiva, seja ela em qualquer nicho da nossa vida, né? Não precisa ser só nas aulas. Um instrutor que ele tá bem, está se sentindo bem, mentalmente, psicologicamente, né? Ele vai refletir isso nas aulas. Então, eu, tanto pelo Instagram, né, Lucas, eu gosto muito de trazer sempre ideias novas, possibilidades novas, né, como eu falei, de várias áreas, não só do trânsito, não é só sobre como fazer a baliza, é o que tu tem que fazer, o que tu tem que se alimentar um dia antes, o que tu vai comer, se nutrir no dia, como é que tu vai vir aqui, tu te alongou, porque esse alongamento que eu falei, Lucas, é porque tu vê as pessoas encolhidas, tensas, o corpo, ele treme, porque ele não, é que nem a questão da respiração, o cérebro não tem oxigênio suficiente, a pessoa está lá nervosa com uma respiração curta. Então, isso, ela com certeza, ela também não vai só aplicar na prova, ela vai lembrar que no momento mais difícil dela, mais desafiador, na verdade, ela fez uma técnica que ajudou ela. Porque, inclusive, eu recebo, eu faço pós-prova também, né? Eu faço uma palestra antes para eles, motivacional. Também faço uma questão ali, eu uso a palavra também para conscientizar, né, na questão do trânsito, porque é a despedida deles. E no pós-prova eu já ouvi, Dorothy, eu fiz tudo que tu falou e eu consegui. E de uma pessoa que não estava conseguindo sozinha. Então, assim, ó, essa ajuda que tu oferece, ela reverbera em tudo ao teu redor. Não é só para o aluno. Essa preocupação, quando tu tem preocupação com o teu aluno, tu acaba tendo em outros setores da tua empresa. Tu acaba mostrando que tu se importa e assim tu traz para perto mais as pessoas. E com certeza os nossos colaboradores eles também estão mais motivados porque as pessoas elas não estão mais rígidas, sabe? Como se a gente estivesse contra elas. Porque acolhimento não é só dizer oi, né, Lucas? Não é só dizer, e aí, boa prova, vai lá. Não é isso, a pessoa ela não se sente assim, ela não vai se sentir bem assim. Agora, tu ir lá, trocar uma ideia, uma palavra, 5 minutos, né? Tá ali do lado. Ó, como é que tu tá? Como é que tu tá se sentindo hoje? Né? Dá uma palavra amiga, tem que ter pensamento positivo. Aqui todo mundo quer te ver vencer, mas tu vai ter que fazer. Isso aqui, todo mundo quer. Eu sempre falo para eles, né? Eu falo muita coisa, mas eu gosto de ouvir, gosto de falar, porque isso também me motiva, me faz lembrar qual é o meu propósito. E como CFC, no início eu tive muito medo, né? Porque na verdade, a gente não tem medo de falar em público, a gente tem medo de ser julgado. E, e eu coloquei o meu propósito maior que qualquer julgamento que eu poderia ter. Porque tudo aquilo que eu fiz, eu não tive ninguém que disse assim, ó, Dorothy, faz isso aqui, vai dar certo, tu vai conseguir, vai ter bons resultados, as provas vão melhorar. Então, eu não tive ninguém. Então, eu tive que eu me motivar, eu tive que acreditar de verdade. E deu certo. Por isso, porque eu acreditei.
Então, esse trabalho ele é muito importante para todos, Tu sabe inclusive que para mim. não, eu ia te dizer como a gente se sente bem, né, Dorothy? Como a gente se sente bem quando a gente percebe que a gente de fato conseguiu ajudar o outro, né? Seja eles os alunos, imagino que tu aí, né, também os colaboradores, e aí entra também os atendentes, né? Quando tu tem esse trabalho e essa visão e esse comportamento diário, né? E aí acaba sendo não só uma fala, né? Que é aquela que faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Não, as tuas atitudes precisam demonstrar isso que tu está dizendo. Quando tu consegue isso, tu deixa o ambiente muito mais leve para trabalhar. Porque a gente sabe que problema no CFC tem, acontece, e muitas coisas foge da alçada para resolver. O CFC não tem o poder e a autonomia de resolver tudo como ela gostaria. Talvez se tivesse, muitas coisas seriam até mais fáceis, mas não é assim que funciona. Assim como os alunos têm que cumprir algumas regras para ser aprovado no exame, seja na moto, seja no carro, na categoria C, D, E, não importa. O CFC também cumpre isso. E os colaboradores também têm que cumprir. O bacana que tu traz isso é como a gente consegue tornar o ambiente mais leve, todos trabalham melhor. Quando há um erro, a cobrança ela é diferente, e aí entra um ambiente acolhedor, inclusive para admitir que errou. Quando tu tem um ambiente que não é seguro, e eu digo ambiente, o teu CFC, quando alguém erra, eu fico quieto. Agora, quando eu estou num ambiente, né, que é um ambiente seguro, que eu posso me mostrar vulnerável, nossa, a gente evolui como ser humano, como pessoa, e acaba sendo uma segunda família. Porque, às vezes, lá na nossa casa, a gente não pode falar algumas coisas, mas, às vezes, para os colegas, a gente fala, né? Então, eu percebo e tenho percebido essa imagem, pelo menos, que tem passado aí para todos nós, nas redes, para os alunos, um CFC leve de trabalhar. Eu, por vezes, e uma coisa que eu não falei para ninguém assim, e também é a primeira vez que estou externando isso, mas por vezes é um lugar que me lembrou o tempo que eu dava aula e que é um tempo muito bacana, porque eu comecei há bastante tempo, né? E aí eu fico imaginando os teus instrutores. Tu não vê ninguém borrado, tu não vê pelo menos ninguém ali, tá, mais um dia, azar esse aluno. Os alunos sentem isso, né, no ambiente. E quando tu consegue modificar isso, começando do zero, não sabendo que vai dar certo, mas que tu tem lá a coragem para mudar ou para implantar, o resultado eu imagino que tu já esteja colhendo com mais aprovação, com mais feedback positivo por parte dos alunos, dos colaboradores. Imagino que até de outros CFs, de outros alunos de outros CFCs. Isso tem acontecido? Com certeza, sabe que através do Instagram, né, a gente usa essa ferramenta também. No início, eu fiz o Instagram muito para também fazer o aluno ver de uma outra forma, porque tudo que eu implantei, né, que eu decidi mudar, foi para sempre ver todas as possibilidades, né? Então, às vezes eu pensava assim, às vezes o aluno está muito nervoso ali fazendo aula e ele não tá prestando atenção, às vezes, na explicação do instrutor, porque ele está preocupado ali com o câmbio e com o volante, se está certo, se vai vir algum carro. Então, é uma atenção também, né? Ele está ali no comando. E eu comecei a gravar os vídeos através do Instagram, muito também para ele ter uma nova visão desse meio, né? E então foi uma ferramenta que eu usei para auxiliar, assim como os próprios colaboradores puderam, eu pude trazer para mais perto, porque eu gravo eles, né? A gente tem uma equipe que faz toda a edição, tudo a gente planeja, e sempre problemas, na verdade, desafios que a gente tem aqui na nossa cidade. Então é importante também cada CFC trabalhar em cima dos problemas que
Não é só um vídeo viral. O vídeo da baliza, ele é um vídeo que viraliza bastante, mas quantos jeitos, qual é a baliza que tu faz dentro do teu CFC? Qual é a baliza que os alunos estão fazendo e se adaptam? Então, não pode só categorizar. Tem que ter sempre várias formas, né? E ir naquilo que o problema se repete. Às vezes é uma sinalização ou até o local, né? A periculosidade daquele lugar que faz aquela dificuldade ser maior para o aluno. Então, tu trazer isso também é muito importante. E Tu falou, eu até enquanto tu falou a questão do cuidado que às vezes o CFC tem, e esse é um olhar que eu até alerto aqui nos cursos de atualização, né, diretor-geral, quando participo, que são alguns proprietários, ou até a maioria, né, que quando vai mandar lá, né, para o Detran o seu plano pedagógico, que tem algumas reuniões com os instrutores antes, para que possam montar junto esse plano pedagógico. Porque quando há essa participação, há também por parte deles um interesse maior de permanecer com o mesmo plano, sem que a cada aluno ele ensine um jeito diferente, né? Sendo que a cada vez que ele vai ensinar é um diferente do outro. Não, ele tem que ter o método, ele tem que ter o tempero dele, mas pautado em cima do planejamento que o CFC determina, porque isso foi a autarquia, isso foi ao Detran. E quando a gente escuta de um instrutor nos cursos de atualização que às vezes eles nem sabiam que existia um plano, eu fico me perguntando onde nós, como docentes, né, estamos errando. Por isso também, né, esse bate-papo leve, contraído, não é para dar lição de moral em ninguém, e sim para trazer insights para que eles possam, talvez, se inspirar e aplicar dentro do CFC, né? Dá trabalho, Dorothy, imagino que tenha tido bastante trabalho, principalmente no começo. E essa questão que eu até estava falando do Instagram, que tu falou se o aluno, né, como ele percebe, eu já recebi mensagens onde a pessoa falou assim, comentou lá os stories do alongamento de manhã, colocando assim, ó, eu queria que o meu CFC se importasse comigo assim. E isso, cara, isso quando tu lê, sabe, é o que mais impacta, é o Olha a frase, é olha o a frase, sentimento que gera na palavra. olha a E frase que ele te disse, Dorothy. é, Eu queria que o meu CFC se importasse comigo assim, né? é. Será que o CFC não se importa? Eu até acredito que se importe bastante. Às vezes o que falta é externar isso. Às vezes o que falta é esse capricho final, sabe? É estar por inteiro numa prova, né? Detalhes, às vezes. Eu conheço vários CFCs que fazem os trabalhos legais também, com palestras também, mas será que a gente está imaginando o nosso aluno como um cliente? Tu falou isso lá no início. Enquanto eu, cliente, e aí, enquanto eu, cliente, será que eu gostaria de ser recebido dessa forma pelos atendentes? Ou talvez o atendente nem ou finge que me vê e eu sento e deu, né? Então, são detalhes e que eu acredito que quando o CFC perceber, e eu espero que com esse bate-papo nosso tenha caído ou esteja caindo uma ficha que é cliente, sim. Assim como nós, e assim como tu é uma marca, eu sou uma marca. O teu profissional, ele é uma marca. Ele representa uma marca, ele é uma empresa, ele é o empreendedor, né? Porque quando a gente consegue fazer e gerar uma experiência boa para os nossos alunos, ele sai falando, ele sai indicando, ele fica feliz em conversar e te encontrar depois. Vocês aí, têm incentivado os instrutores a gravar vídeos por conta, sozinho, no canal deles também ou não? Eles não têm muita. Na verdade, assim, ó, a gente não tem incentivado, né? A gente tem ali eu gravo vídeos rápidos, até porque, Lucas, eu sei quem da minha equipe, por exemplo, se sente confortável para fazer isso.
porque também não é todo mundo que se sente confortável ou que também tenha tempo para isso, porque isso se dedica um pouco do tempo, né? A gente faz com que seja uma ideia boa, mas também muito bem executada e que tenha um impacto, né? E tem, porque quando a gente começou a postar os vídeos, a gente tem vídeos ali de milhões, porque isso é uma carência nacional. Essa falta de um olhar, às vezes, um pouco mais detalhado, sabe? Um pouco, eu vejo assim, ó, uma falta desse olhar do óbvio. Porque às vezes a gente acha que é óbvio como solta o freio de mão. Mas não é falado. Às vezes a gente acha que a pessoa sabe. Mas como é que tu sabe se tu não perguntou para a pessoa? Como é que tu sabe disso se tu não perguntou ou se colocou no lugar dela? Porque às vezes, muitas vezes, na verdade, Lucas, o aluno, ele não se abre. As pessoas têm medo de perguntar. E como que tu vai poder trabalhar com um aluno assim? Como é que tu vai preparar ele para um trânsito que é tão desafiador quanto a prova, né? Que eu sempre falo, é difícil a prova porque é o início. A prova, o processo da habilitação te prepara para algo muito maior, que é o trânsito de verdade. E então esse olhar que agora eles têm alguém ali do lado deles. Eu tenho um instrutor que ele é maravilhoso e ele fala assim, ó, a tua aula tem que ser difícil, porque se tu tem algum medo, tu tem que passar com ele aqui do meu lado, porque eu vou te ajudar, eu vou estar aqui se alguma coisa acontecer. Então, se tem algum desafio que tem que passar, nós vamos passar ele agora, porque eu vou te ajudar. Depois, olha, ele é maravilhoso, ele também faz ali a questão das provas e ele instiga a pessoa, ele provoca ela, porque é ali. E aí, às vezes, a gente quer que a aula seja tranquila, seja boa, chega lá na prova, acontece um monte de coisa e o aluno se desespera. Então, é isso, é que nem tu disse, um bom educador, ele tem que instigar, porque sendo automático, isso nem as aulas, né, Lucas, nem as aulas. Eu me recordo do meu curso de instrutor de manhã cedo, no sábado de manhã cedo, eu pensando, meu Deus, e agora tem aula. E o Lucas já vinha falando alto e instigando todo mundo e dando bom dia. Cara, e é isso. E ele despertava na gente a vontade de querer fazer a aula e participar e dar o melhor naquele sábado de manhã. Então a gente Legal. também é assim, porque a gente tem que instigar, porque nada, tudo, a gente vai passando sempre os dias, né? E vai sempre esperando pelo amanhã, pela próxima refeição, e não vê a vida nas coisas. A gente não busca, a gente só busca, às vezes, a felicidade no material, nas conquistas grandes, quando todo dia a gente consegue coisas maravilhosas, só que a gente não dá tanto valor. E esse é o maior erro das pessoas. Tem que ver a glória, não tem. A glória, ela está escondida em vários lugares, só que a gente só busca as coisas que brilham mais, não aquelas que são mais simples, porém mais marcantes, né? Tu falou uma coisa que quando a hora que tu falou que teu instrutor disse, vamos esperar juntos, né? Vamos passar aqui, então que se tem dificuldade, vamos que seja na aula para a gente. E eu me recordo assim, né, de uma fala que eu uso muito nas aulas. Quem é o meu aluno, né? Quem foi meu aluno vai lembrar. Que é quando tu treina além da prova, e eu até uso assim, né? A gente tem a prova com um nível de dificuldade. Quando a gente treina apenas a prova, o que acontece? O aluno pode passar? Pode reprovar? Também pode. Só que o aluno ele vai achar a prova muito difícil, porque tu treinou até o teto que foi a prova. Quando a gente começa a fazer coisas mais difíceis que a prova, como lombas maiores, como tu diminuir a baliza, como tu fazer uma quarta marcha, como tu instigar ele a reduzir de uma forma mais perto da esquina, talvez propositalmente, para ele, talvez até errar, mas treinar. Quando ele chega na prova, ele nem percebe que arrancou na lomba. Ah, mas era essa a lomba da prova? Sim, era essa. Por quê? Porque o instrutor foi além. O teu instrutor, esse que tu relatou, me parece fazer isso. E vocês aí na Serra têm uma particularidade que outros lugares não têm. Porto Alegre não tem. Geada,
muita serração. Bastante. Como é, ou qual é os relatos, né, que tem dos alunos ao dirigir nessa situação adversa, Dorothy? Bom, a gente aqui é muito comum, né? No inverno tem muita reação. E até tive incidências, muitas incidências aqui da própria população acabar quebrando as balizas por não enxergar elas. Então eu tive que colocar até fitas refletivas nelas, né? Porque até a baliza era difícil de enxergar. Então, que nem tu falou, eu já tive relatos de alunos que falaram: nossa, era só isso aqui? E eu fiquei pensando, viu, como é importante tu dificultar uma aula. Na minha prova, né, de instrutor, eu coloquei na baliza, né, e tive que ajustar. E eu pensei, meu Deus, eu nunca ajustei, como assim, né? Será que me perdi aqui? E aí depois eu fui falar com o Lucas e ele diminuiu a baliza. Se ele tivesse me falado, acredito eu, tá, que ele tinha diminuído a baliza, talvez eu não me sentiria tão confiante de achar que eu ia conseguir. Só que como eu não sabia, eu dei o meu melhor e eu consegui. E isso foi muito bom, porque é isso, é instigar, né? De ser um pouco mais difícil, porém isso faz a diferença. Não é com as coisas boas, não é andando ali na reta, só andando em linha reta que a pessoa evolui. E eu falo para eles também, para os alunos, que ali quando eles saem da prova teórica, antes de marcar as aulas, eu falo, ó, não tenham medo de dizer aquilo que vocês têm dificuldade, que vocês acham, porque é nesse momento que vocês têm que trabalhar isso. Então, também dar a voz para o aluno, não é só esperar que ele nos fale, é também dar a voz para ele, dizer assim, ó, tu quer falar? Pode falar, porque às vezes falta isso, falta um incentivo até para a questão dele se abrir, porque tem que gerar ali um conforto para ele se sentir bem e falar, né? Porque senão ele vai só guardando. E Eu aproveito e eu me tenho uma preocupação, né? E quem tem assistido aqui o canal, às vezes eu sei que o pessoal estranha um pouquinho, porque a gente fala diretamente para instrutor de trânsito mesmo, né? O assunto e a comunicação é pensando nos instrutores. Eu acredito numa educação continuada. A gente nunca está pronto, a gente sempre vai estar evoluindo. E, eu trouxe aqui no canal vários assuntos que eu acho pertinente para os instrutores. E alguns, Dorothy, não foi sobre dar aula. E aí talvez alguns, eu imagino, que devam ter se perguntado, mas o Lucas deve estar maluco? Se ele monta um canal para instrutor e ele traz aqui uma coach de alimentação, mas está doido? Porque eu acredito e eu percebo essa dor entre os instrutores. É muito comum os instrutores ganhar um pouco mais de peso após começar a dar aula, pela correria, pelo dia a dia, pela quantidade de aulas, sai de um carro, pega um aluno e volta de novo para o carro, na moto da mesma forma, às vezes é um lanche rápido, e aí vocês fizeram uma série lá, né, dos 5 sentidos com a Nutri. Que legal. Os instrutores, como foi a receptividade deles? Eles estranharam quando, tipo assim, quando teve isso ou não? isso aí até complementando a minha fala anterior, né? Os alunos aqui na Serra, eu fiz esse quadro, né, os 5 sentidos no trânsito, que na verdade, quando não se tem a visão que é a serração, né, se utiliza os outros sentidos, né? Então aqui tem muito, a gente ensinou até inclusive em uma delas, quando a gente não tem a visão, seja ela por serração ou até à noite, a gente utiliza a audição, porque de dia, né? Durante o dia, o farol, ele não, quando a cerração está muito forte, o farol ele não é utilizado, não é que não é utilizado, ele não ajuda. Não é Então, sempre. o que ajuda é tu falar para o aluno, ó, em vários momentos eu, como condutora, né, eu tive que parar o meu carro em cruzamento, baixar os vidros, silenciar e ouvir,
porque eu não tinha visão, e se vinha um carro, eu não ia conseguir ver ele. Então, é utilizar todas as ferramentas possíveis que a gente tem, e a gente tem, porque o ser humano, ele se reinventa o tempo todo. Então, ele é adaptável, a gente se adapta, seja no dia de sol, seja numa reação. O ser humano, ele é feito, ele consegue, né? A gente consegue se adaptar. Então, é importante também trazer para o aluno que isso não é só um desafio, isso não é um problema, isso é um desafio e a gente consegue, né? Então, a gente fez também, né, da questão do paladar com a Nutri, e eu acho isso muito importante porque eu sou vegetariana, então eu priorizo muito a minha alimentação, e eu acho que essa série que a gente trouxe, né, sobre alimentação, ela também impacta, sim, né, na vida, porque ela fala uma coisa muito importante, que é a questão do preparo, tu se preparar. Nada mais é que você instrutor, né, você diretor, a gente tem uma vida muito corrida, a gente vive tentando otimizar nosso tempo. Só que a partir do momento que você escolhe, porque isso é uma escolha, quando você não é, eu não tenho tempo para para me alimentar bem, né? Às vezes, saiu ali da aula, foi para outra, não tinha, não trouxe. Então, é uma questão de escolha, porque você priorizou outra coisa no lugar disso. Só que se a gente não prioriza o próprio corpo, a própria saúde, quem vai priorizar? Que nem dos alunos. Se eles não derem o melhor de si na prova, quem vai dar? Então, eu acho que sim, essa pauta de alimentação ela é importante, porque a gente tem que estar bem fisicamente e fisiologicamente para poder dar todo esse incentivo, dar uma aula boa, ter energia, disposição, porque muitos alimentos inflamam o nosso corpo. E aí o nosso corpo começa a pegar a energia para tentar se curar, para tentar reverter isso, e aí tu fica lá cansado, estressado, aí reclama, aí as coisas não dão certo, tu joga sempre para fora, né? Sempre para o externo, é o meu trabalho, é o meu relacionamento, é a minha vida. Então, acaba que a gente sempre projeta para fora, mas nunca para dentro. Então, a gente consegue mudar a visão do nosso mundo olhando para dentro. A questão do autoconhecimento, né? Que é muito importante. Eu tenho que conhecer uma emoção para poder mudar ela, para poder reagir de uma forma diferente, né? Se a gente não reconhece, a gente não muda e o erro se repete. Quanto da alimentação, né? Tu foi até bem profunda quando tu diz a questão da inflamação, né? E tem alimentos que inflamam o corpo, e isso, se pesquisar, né? A gente consegue ajustar e já vai ter uma melhora. Algumas mudanças podem ser mais simples, como, por exemplo, não comer muito, né, antes da prova, ou então o instrutor, ao almoçar, não almoçar muito, né? A gente, às vezes, tem o hábito de comer até não conseguir mais, né? Aí deve ser difícil, porque eu sei que os restaurantes são bons, mas é que isso nos deixa pesado e dá sonolência. Por que dá sonolência? Porque toda a energia do teu corpo está sendo para consumir aquele alimento pesado que tu consumiu. Com isso, ela tira a energia ou a disposição de outros lugares do corpo, do nosso cérebro, do nosso olhar, e assim por diversas situações. Os alunos, da mesma forma, né, Dorothy? Quando tu vai fazer prova, né, de não comer muito, para dormir bem, um alimento mais leve, isso faz com que o aluno esteja mais antenado na prova, assim, né? Mais ligado, porque as energias deles estão voltadas, de fato, para aquela aplicação da prova. Nervoso vão ficar? Vão ficar. É comum. Qualquer prova te deixa, né, um pouco fora do teu estado normal, né? Mas chega um momento que tem que ser mais controlável. E a gente percebe que quando os alunos conseguem fazer isso, a gente percebe uma aprovação mais rápida deles. E aí tu falou da visão. Tem uma frase que eu não vou falar aqui, porque que é uns, né, mas é assim. O que significa? Quando tu não enxerga e tu está guiando alguém, o lugar que vocês vão ir talvez não é o melhor lugar, porque vocês dois não estão enxergando. E quanto instrutor, e aí fica aí um site para quem
está dando aula, né, e seja categoria B, moto, quando for ensinar algo novo, lembrem de demonstrar primeiro. Quando tu demonstra, tu tá fazendo o teu aluno usar os sentidos. Ele está vendo e ele está escutando. Muitas vezes, o instrutor, na correria, nessa correria que nós falamos, achando que vai otimizar o seu tempo, ele não troca de lugar com o aluno. E ele apenas explica do lugar do instrutor uma baliza, por exemplo. Só que o que ele não se dá conta é que ele vai explicar muito mais vezes e vai gastar muito mais energia e vai gastar muito mais tempo do que se ele tivesse parado o carro, trocado de lugar, o aluno vai para o lugar dele, ele faz a baliza explicando, o aluno entende melhor isso, né? E com isso também ele gasta menos energia. A gente até agora tem trazido pontos bem importantes assim que eu espero que os diretores que estão vendo estejam talvez tendo alguma ideia para poder colocar em prática. Talvez, Dorothy, aquelas ideias que não tiveram coragem de colocar para o papel, que de repente agora possam, 2023 está vindo, novo ano, às vezes a gente diz que o ano seguinte eu vou fazer, e começa o ano e a gente não faz, mas que seja de inspiração esse trabalho que está executando, né? Aí com os teus colaboradores, com os teus instrutores, diretamente, e com os alunos. Os resultados, eles aparecem, né? Só que não é de um dia para o outro. A minha pergunta, bem direta para ti, é: ficou com medo que isso não pudesse dar certo lá no início, quando tu implantou? Na verdade, não, tá? Okay. Eu sabia dessa possibilidade, né? Eu tinha a consciência dela. Só que eu queria muito que desse certo, eu queria de verdade. E eu sentia que se eu tivesse, porque o dar certo, o que é um sucesso para mim, talvez não seja um sucesso para ti, porque a gente essa visão que a gente tem da quantidade daquele momento ser bom ou ruim, né? Ele varia de pessoa para pessoa. Então eu tinha um objetivo, eu tive meu objetivo. O meu objetivo ele não era que, por exemplo, da questão das provas, que eu tivesse 100% de aprovação, porque isso eu me frustraria se eu achasse que isso realmente eu ia ter 100% de aprovação se eu fizesse os alongamentos, se eu falasse, se eu colocasse no instrutor. Mas eu busquei uma constância. Eu busquei que não fosse muito ruim, muito bom, muito bom, muito ruim. Então, essa inconstância, ela me deixava muito nervosa. E eu sabia que se eu fizesse alguma coisa ajudando o próximo, seja meu colaborador, seja meu cliente ou seja meu aluno, isso ia dar certo. Porque são poucas as pessoas que conseguem ver que só, por exemplo, como é que eu vou dizer? São poucas as pessoas que conseguem ver que, às vezes, tu fazendo numa conversa, tu vai ajudar a pessoa, porque às vezes era só isso que ela queria, era só o que ela precisava, era só o que faltava. Alguém, porque eu já ouvi também de pessoas que chegavam aqui e diziam assim, ó, vocês são o meu único apoio. Eu chego em casa e o meu marido fala, por que tu ainda tá indo lá? Tu não vai conseguir. Como uma pessoa vai conseguir fazer isso se ela não tem apoio nenhum? Só que como tu vai saber que a pessoa está em casa lá com alguém que está só desvalorizando ela, está só desmotivando? Conversando com ela. Então, esse projeto que eu fiz, eu com certeza, ele só se concretizou porque eu acreditei. Eu também não estava bem o tempo todo, porque eu não sou pedra, eu tenho sentimentos também, eu tenho emoções também. Tinha dias que eu não estava bem, mas eu chegava ali embaixo e eu olhava, né, para os alunos e eu falava assim, o meu propósito é maior que qualquer sensação que eu estou tendo aqui. O meu propósito, ele falou muito mais alto. E é isso, né, Lucas? O nosso plano de ensino, ele tem que condizer com aquilo que a gente pode fazer, aquilo que a gente se compromete. Se você não se compromete, não coloca lá,
porque isso é uma frustração para ti. É tu mostrar, não, eu vou fazer isso, e aí tu não faz, tu se sente incapaz, tu se desmotiva. Então, que no plano de 2023 a gente possa escrever coisas que a gente possa concretizar, e se não concretizar, se não der certo, vamos assim dizer, não no fato de fazer, mas é um aprendizado, é talvez olhar, tentar fazer diferente. Acho que talvez, o que deu errado? Porque tu só vai saber se dá errado se tu fizer. Todo sucesso vem de antecipação, uma tentativa, né? A gente não consegue conquistar as coisas sentado lá atrás da mesa e achando que tudo vai se resolver, tudo vai dar certo. Tem uma frase que não é minha, mas que a gente usa com frequência, né? Que é: louco é quem espera um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Então, se hoje, lá no CFC, seja instrutor, diretor, proprietário, atendente, a gente tem algum problema e espera que 2023 seja diferente, só vai ser se a gente mudar. Porque o resultado, se tu fizer a mesma coisa, tu já sabe qual vai ser, né? E a gente sabe que isso de fato acontece. A gente queria que todos que estão vendo desse um like no bate-papo aí. Quando a gente faz isso, o YouTube entende que esse papo é pertinente e ele manda para mais pessoas. É um canal bem genuíno, bem orgânico, e ele está sendo divulgado apenas entre os instrutores, né, ou pessoas da área assim próximo. Não conta com algum apoio de patrocínio de fato, mas a gente vai chegando a 15 mil visualizações. Eu fico bem grato e bem satisfeito com isso, porque o meu propósito era esse quando eu desejei, né, e tirar do papel. Os instrutores sempre foram muito sozinhos na busca por algum conteúdo que o ajudasse. E através de experiências e relatos dos próprios instrutores que aqui participaram, e também, né, do teu relato como CFC, que a gente possa ter novas ideias. E talvez, quem sabe voltar a estudar, quem sabe ler um livro, quem sabe aprimorar uma comunicação. Se tem alguma coisa na tua aula que tu acha que não está 100%, quem sabe não buscar no YouTube, quem sabe não se dedicar um pouquinho. E eu peço para que todos doem sangue. É uma causa que eu visto. A gente vem chegando às festas agora e a gente sabe que os acidentes, ou melhor dizendo, os sinistros, eles aumentam. E os hospitais de pronto atendimento precisam. Se tu não doou, nunca doou, experimenta uma vez. Se tu passar mal, não doa mais, não tem problema. Mas experimenta. Eu estava um tempo sem doar, Dorothy, porque eu fiz uma endoscopia e aí tinha que aguardar 6 meses e eu não me recordava o quanto me fazia bem fazer a doação de sangue. Botei uns stories lá, o pessoal mandou, mas o quanto me fazia bem. Ajuda o outro, ajuda. Mas se a gente olhar para um lado também que vai nos ajudar, talvez eu possa ter esse empurrão que falta para fazer uma doação. Dorothy, eu vou pedir para a gente mandar uma mensagem final para todos os instrutores, diretores que estão vendo, proprietários que estão vendo aí, né? O que a gente pode deixar aí de mensagem para que eles possam, quem sabe, né? Será? Vou tentar. Bom, eu quero primeiro agradecer, né, esse convite, foi incrível essa conversa, e também é importante a gente olhar para as coisas que a gente faz, ter orgulho de quem a gente é, e, acima de tudo, estar feliz com as nossas escolhas. Às vezes a gente está num lugar onde a gente não se sente bem, e isso não auxilia em nada, inclusive a nós mesmos, né? E eu quero dizer um recado, acho que de toda essa conversa que a gente teve, eu posso falar as palavras mais bonitas nesse momento, eu posso falar tudo, mas a motivação de verdade, ela tem que vir de dentro, ela não vem de fora. Ela vem um incentivo, né? Isso aqui é um incentivo para todos, mas a motivação real, ela está dentro de nós.
e a gente não consegue, às vezes, buscar, né, ser uma pessoa que vai motivar, enfim, outras, né, ter um trabalho único, um trabalho incrível, se a gente não está bem aqui dentro. Então, a questão que nem tu falou de buscar cursos, ler livros, isso é muito importante. Eu leio muitos livros, eu sempre me enriqueço de várias áreas, porque assim eu me torno mais confiante para falar aquilo que eu quero falar, aquilo que eu quero passar. Então é importante, o conhecimento é algo que ninguém tira de nós. Então sempre vai ser a maior ferramenta que a gente pode ter para a nossa vida. E eu desejo um 2023 incrível para todos, que seja um tempo de renascimento, né? É um tempo de renascimento e de novas escolhas, novas oportunidades e que a gente possa ser melhor, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito do Patrick Dadalto, que é: o mundo não vai bem, mas se você for, ele já começa a melhorar. Perfeito.